O processo número 6, que é da Prefeitura de Várzea Grande, com a palavra o conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Público de Contas. Tratam os autos das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, referentes ao exercício de 2013, responsabilidade do senhor Wallace Santos Guimarães. Da análise dos documentos da prestação de contas, a CSEX concluiu pela configuração de 39 impropriedades de natureza grave. Citados, os responsáveis ofertaram defesa, cuja análise técnica concluiu pela não configuração de 9 e pela permanência de 30. Em ato sequente, em observância à legislação, eles foram notificados para apresentar manifestação final e foi protocolado o documento. O MP de Contas, por meio de parecer da Lavra do Procurador Dr. Gustavo Coelho Deschamps, opinou pela irregularidade das contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, referentes ao exercício de 2013, responsabilidade do senhor Wallace Santos Guimarães. É o relatório resumido, senhor. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro relator, excelentíssima senhora advogada, representante do gestor, demais julgadores, senhoras e senhores, o Ministério Público de Contas mantém integralmente o parecer ministerial da lavra do eminente procurador de contas Gustavo Coelho Deschamps, no sentido de julgar irregulares as contas de gestão da Prefeitura de Várzea Grande, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Wallace Santos Guimarães, com aplicação de multas, recomendações e determinações, e inserção de irregularidade como ponto de controle por ocasião do controle externo simultâneo. É este o parecer, senhor presidente. Em discussão e na discussão, a pedido de sustentação oral da doutora Grace Decker, advogada, Vossa Senhoria tem 15 minutos para fazê-la. Com a palavra, Vossa Senhoria. Boa tarde a todos, boa tarde, conselheiros e demais presentes. Antes de adentrar as questões em si das irregularidades, que inclusive entreguei aos senhores nos memoriais e uma cópia das alegações finais que foram protocoladas no processo, eu queria tecer algumas considerações quanto à manifestação do Procurador de Contas com data vênia. De acordo com a manifestação do nosso Procurador, em que pese a equipe de auditoria ter afirmado não houve nas aquisições de bens e serviços, não houve desvio nas aquisições de bens e serviços, não há como se afirmar que a execução do contrato ocorreu na forma prevista no instrumento contratual. Frente a isso, não raras vezes a ausência de regular liquidação esconde a má gestão ou drenagem dos recursos. Mais adiante, o doutor procurador aduziu que não raras vezes graves irregularidades não compõem análise das contas anuais, deixando de serem analisadas ou restando as representações e denúncias. Com data vênia, as alegações do nobre procurador, achei importante abordar isso. A Prefeitura de Várzea Grande, ela repudia veemente alegações que são feitas dessa maneira, sem qualquer efetiva comprovação. No processo de contas, portanto, nós entendemos que não cabe, neste momento no processo, fazer alegações com base em meras conjecturas, sem qualquer prova. Inclusive, extrapolar suas questões às questões que fazem parte dos processos de contas. Tem que ficar atrelado ao que realmente foi pontuado e comprovado. Segundo isso, no caso, se os auditores de contas desse tribunal não apontaram desvios ou mesmo prejuízos ao erário, é porque não houve na análise deles, que ficaram dias e mais dias analisando documentos. Aliás, se houvesse indícios, eles sequer teriam registrado tal afirmação no relatório de conta deles. Teria deixado passar até sem dizer nada. Acatar alegações sem qualquer prova, então diz respeito às leis processuais, com base em meras conjecturas, é o mesmo que não aceitar os direitos vinculados ao processo legal, em especial a ampla defesa e o contraditório. Portanto, se no presente processo não houve qualquer prova ou apontamento por parte dos auditores, muito menos indícios, não cabe especular ou mesmo imaginar. E sim buscar provas robustas e, conforme o caso, propor as ações cabíveis,
como, por exemplo, tomada de contas especiais. A presença de denúncias e representações, por si só, e ainda não julgadas, observando-se a ampla defesa, a questão do contraditório, não tem o condão de denegrir a atual gestão, doutor Wallace. Aliás, a atual gestão, como dito na semana passada, quando do julgamento das contas de governo, tem feito grandes esforços e trazido grandes mudanças para a gestão de Várzea Grande, que nós sabemos o grande e o peso da herança que trouxe gestões e mais gestões com descaso. Mudanças essas que elevaram investimentos e reduziram gastos de um modo geral, inclusive conforme os números que nós apontamos, quando da sustentação oral, na semana passada, que nobres conselheiros tiveram acesso. Outro aspecto é quanto às recomendações e determinações deste tribunal. Desde o dia 1º de janeiro de 2013, em que o Dr. Wallace assumiu a gestão, ele tem buscado reunir todos os esforços possíveis em cumprir as determinações deste tribunal, inclusive as recomendações, como, por exemplo, as contas de 2012 e as de 2011, que já foram praticamente cumpridas e atendidas pela atual gestão. Cito, por exemplo, as tomadas de contas especiais, que todas foram concluídas e remetidas ao presente tribunal, as informações. Então, isso mostra o zelo e o esforço que o atual gestor está tendo em realmente observar as diretrizes desse tribunal para com a sua gestão, porque ele sabe o que isso significa. Então, portanto, eu quero deixar registrado que a Prefeitura de Várzea Grande ela repudia alegações que são feitas com base em meras conjecturas e sem provas realmente efetivas. Bom, dito isso, eu queria fazer uma breve, um lembrete, vamos ressuscitar um pouco esse ano de 2013 aqui do Tribunal de Contas. Foram mais de 130 julgamentos que vocês já fizeram ao longo desse ano. Olhei todos os acórdãos, todos os votos e todas as manifestações do Ministério Público, do Procurador de Contas. Quanto a isso, eu pude identificar em diversas situações irregularidades idênticas e similares à de Várzea Grande, as que foram apontadas pela SESEX no seu relatório de 2013. Diante disso, eu queria fazer algumas observações quanto aos entendimentos proferidos por esse pleno. Primeiro, o entendimento seguinte: irregularidades consideradas graves sem resultar comprovadamente dano ao erário, desperdício ou desvio de recurso devem ser julgadas regulares, mesmo com aplicações de multa e com determinações e recomendações. Nesse teor, nesse entendimento, podemos citar do próprio conselheiro Luiz Carlos, Nova Mutum, Sérgio Ricardo, Comodoro, Glória do Oeste, Terra Nova do Norte, Sinop, Nova Santa Helena, Porto Esperidião, Novo Horizonte do Norte. Walter Albano, aliás, corrigindo, Novo Horizonte do Norte, Nova Canaã do Norte, Nova Bandeirantes, Lucas do Rio Verde, Porto dos Gaúchos. Porto dos Gaúchos, inclusive, que teve as contas de governo desfavorável. E Coniza, por nosso conselheiro Domingos Neto. Entendimento desse tribunal, ratificado por todos. Outro entendimento: mesmo nas poucas hipóteses de irregularidades gravíssimas, esse TCE entendeu que, não sendo fruto de má-fé ou desvio de recursos, as contas merecem ser julgadas regulares. Nesse sentido, podemos citar as contas de Vila Bela de Santíssima Trindade, que foi relatado pelo nosso conselheiro Sérgio Ricardo, Domingos Neto, São Pedro da Cipa, Dom Aquino, Jaciara, Santa Rita de Trivelato e Nobres, pelo nosso conselheiro Luiz Carlos. Outro entendimento que é crucial, que eu quero relembrar, apesar de reconhecer que as irregularidades apuradas nessas contas estão relacionadas à ineficiência do sistema de controle interno e à falta de planejamento e organização da administração municipal, por entender que as falhas podem ser corrigidas com determinações e aplicação de multa aos responsáveis, as contas podem ser julgadas regulares. E foram, como, por exemplo, do nosso conselheiro Novelli, Bom Jesus do Araguaia,
Domingos Neto, Rondolândia, Dom Aquino, Colniza, e o nosso conselheiro Luiz Carlos, referente a Nossa Senhora do Livramento. Outro entendimento desse pleno, que o fato do gestor assumir a direção no município de 2013 é de se levar em consideração, haja vista tratar-se de primeiro ano de mandato de gestão. Inclusive, o fato das contas de 2012 terem sido julgadas em novembro de 2013, só aí podendo o gestor visualizar as recomendações constantes dela, também é de se levar em consideração. Com relação a esse aspecto, eu lembro aos senhores que Várzea Grande teve as suas contas de 2012 julgadas em dezembro de 2013, cuja publicação se deu em janeiro. O programa PDI, que inclusive foi mencionado no julgamento das contas de governo semana passada, realmente está sendo útil a Várzea Grande, tanto é que Várzea Grande está conseguindo reduzir. Mas sabemos que a sua execução não se dá imediata. E apenas para lembrar, o PDI ele foi entregue em agosto de 2013, o que torna praticamente impossível se executar dentro do mesmo exercício. Logo, as contas de 2013, por se tratar de primeiro ano do mandato do prefeito Wallace, e tendo em vista que as contas de 2012 foram julgadas somente em dezembro de 2013, as contas de Várzea Grande merecem ser julgadas regulares, conforme esse entendimento desse pleno. E, nesse sentido, foram julgados de Novo Santo Antônio, pelo nosso conselheiro Novelli, Rondolândia, Campo Novo e Brasnorte, pelo nosso conselheiro Domingos Neto. Outro entendimento desse tribunal foi, mesmo nos casos em que se revelam dificuldades operacionais e organizacionais típicas de uma gestão iniciante, que iniciou seu primeiro mandato no exercício de 2013, tal ponderação é cabível apenas nesse momento inicial de mandato do gestor, esperando-se dele esmero e compromisso com o comando da administração municipal. Não só no sentido de adotar posturas diligentes a evitar que as falhas remanescentes nessas contas anuais voltem a ocorrer, mas também e principalmente tomar providências saneadoras quando essas e outras surgirem. Nesse entendimento, temos as contas de Nova Ubiratã, do nosso conselheiro Walter Albano, e de Nova Olímpia, nosso conselheiro Luiz Carlos. Assim, como não há nenhuma irregularidade, eu quero frisar que das irregularidades que foram apontados pela SESEX, nenhuma foi gravíssima. E houve ainda a afirmação expressa dos auditores de contas, que não houve desvio e nem prejuízo ao erário. São irregularidades formais. E com base nesses entendimentos, é de se concluir que as contas merecem ser julgadas regulares, a de Várzea Grande, principalmente por se tratar o primeiro ano de mandato, depois de muitos mandatos de verdadeiro abandono que o município passou. Não podemos esquecer isso. Como se diz, a herança maldita. Porque daqui a um tempo, ninguém vai querer ser prefeito de Várzea Grande, não. Nem secretário. E eu espero que realmente sejam reconhecidos os esforços e as mudanças que estão sendo realizadas na atual gestão. No que tange a quantidade de irregularidades apontadas pela SESEX, quantidades essa que Várzea Grande discorda, de acordo com os memoriais que eu apresentei aos senhores, aí, inclusive as cópias das alegações, ainda assim, tais municípios, vários municípios eu constatei com irregularidades com quantidade enorme, muito superior à de Várzea Grande, alguns até com situações de irregularidades gravíssimas, diferente de Várzea Grande, e que tiveram as contas julgadas regulares. Porto Esperidião, 39, Porto Estrela, 28, Pochorel, 38, Poconé, 25, Novo São Joaquim, 28, Chavantina, 34, Barão de Melgaço, 47, Aripuanã, 48 irregularidades, dentre outros. No que diz respeito à quantidade de irregularidade, eu quero deixar registrado que em 2012, foram 54 irregularidades, sendo... Doutora Grace, só para orientação, faltam 2 minutos. Ok, está piscando até. Das irregularidades 54, 4 foram gravíssimas, 25 graves e 22 sem classificação. Dessas, diferente de 2013, que nós não tivemos nenhuma gravíssima. Isso já mostra o esforço da atual gestão no seu primeiro ano de mandato
em cumprir as determinações e as recomendações deste egrégio tribunal. Importante destacar ainda que durante a instrução processual, eu já disse inicialmente, não foi demonstrado e nem comprovado desvio e nem prejuízo. Representações e denúncias que porventura estiverem e que estão tramitando neste egrégio tribunal merecem o devido processo legal. Ampla defesa, contraditório, e não podem ser previamente julgadas antes que seja realmente instruído e julgado. Então, se porventura houver alguma irregularidade, que algum conselheiro entenda que precisa uma dilação de prova maior, que seja determinada a tomada de contas especiais. Tendo isso, todo esse elucidar, diante disso, um resumo. As determinações emanadas nas contas de 2012 e 2011 foram cumpridas e estão sendo atendidas pelo município de Várzea Grande. É claro que os resultados são passíveis, sim, de ajustes. As falhas apontadas pela SESEX 2013 são falhas que podem ser corrigidas com determinações e recomendações e até mesmo, em último caso, aplicação de multa, se for o caso. Aos auditores de contas nosso, do tribunal, não evidenciou desvio, não existe nenhuma irregularidade gravíssima e a atual gestão não pode ser responsabilizada pelos problemas gerados e herdados das gestões anteriores. Com base nisso e nessa grande quantidade que vocês já, esse ano de 2013, já realizaram esses trabalhos, esses julgamentos, com técnica, com isonomia, com grande, eu quero pedir aos senhores, eu peço licença, no sentido de tratar Várzea Grande assim como foi todos os outros municípios tratados, com a mesma isonomia, que olhem Várzea Grande e os seus avanços, e não desconsiderem o fato que as contas de gestão de 2013 tratam-se do primeiro ano do mandato. É o que eu tenho aos senhores. Continua em discussão. Com a palavra, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu quero aproveitar a presença na tribuna da representante do prefeito. Vossa Senhoria mencionou que foram encaminhadas ao Tribunal de Contas tomadas de contas especiais. Vossa Senhoria saberia nos informar quais tomadas de contas especiais foram encaminhadas? Posso pegar ali no arquivo eletrônico, foram várias tomadas de contas especiais, inclusive teve 3 que, na verdade, pediram dilação de prazo e nisso não houve resposta, mas o pessoal da Controladoria Interna lá do município me ligou informando que já foi encaminhado, porque eu pedi informações, e que já encontra-se aqui no tribunal. Inclusive, eu tenho o número dos ofícios. Conselheiro Luiz, só uma parte, até já que estamos na discussão, né? Eu vou falar depois que os senhores falarem na própria discussão. Agora, eu não me preocuparia muito com essas tomadas